Pai, eu lhe peço toda a minha fé, abençoa, Pai, o pregador essa noite, Pai, o irmão Moleque, derrama tua bênção sobre a vida dele, Pai, em nome do Senhor, nosso Deus, Pai, eu creio, Pai, que o Senhor vai falar também a tua palavra, nós cremos, Pai, amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a graça para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus que nos concede essa oportunidade. Podemos reunir para adorar o nome do Senhor Jesus nessa sexta-feira, onde nós comemoramos a morte, a crucificação do Senhor Jesus. E isso não é motivo de tristeza. Tem muita gente hoje que está se entristecendo porque Jesus se entregou na cruz. Mas isso não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Porque se o Senhor não tivesse ido para a cruz no nosso lugar, nós não teríamos condição de ser salvos. E foi a obra dele na cruz que nos trouxe oportunidade de salvação. Amém? Mas eu quero falar a respeito de um outro tema. Vamos ler. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 22, verso 21. Números 22, 21. Amém? Diz assim, ó. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele seria, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ele ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus servos com ele. Amém? Agora, abre um pouquinho mais para frente, no livro de Deuteronômio, capítulo 23, verso 4. Nós vamos ler o 4 e o 5. Diz assim, ó. Porquanto não saíram com pão e água a receber-nos no caminho, quando saíres do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus por esta palavra. O que a palavra de Deus ela está nos ensinando quando fala a respeito de Balaão? Balaão era um profeta. Balaão era um homem do povo de Deus que ele recebia a mensagem de Deus e passava para o povo. E a maior parte daquilo que Balaão passava vinha realmente de Deus. Ele realmente era um homem usado por Deus. Mas tem uma diferença muito grande entre você ser uma pessoa usada por Deus e você ser uma pessoa de Deus. Balaão era um homem que era muito usado por Deus, mas Balaão não era um homem de Deus. Balaão se corrompia pelas coisas dessa terra. Ele não visava agradar a Deus. Ele priorizava muito mais agradar o seu próprio ego, agradar a si mesmo. E quando Balaque, que era o rei dos Moabitas, ele manda os seus príncipes para alugar Balaão, para pagar para Balaão amaldiçoar o povo de Deus, fazer uma oração contrária. Balaão, num primeiro momento ele até resiste, mas depois ele se corrompe e se deixa vender. E ele pega a sua jumenta, pega 2 servos e ele vai indo para
Moabe para amaldiçoar o povo de Deus. Deus se ira contra Balaão a tal ponto que dá ordem para o anjo matar Balaão. O anjo vai com essa missão. A jumenta de Balaão vê o anjo, se desvia dele por 3 vezes. Depois você lê, está tudo escrito ali no primeiro livro que nós lemos, em Números. E Balaão, ele escapa da morte, porque a jumenta vê o anjo. Deus permite que a jumenta vê o anjo. Deus dá uma oportunidade a Balaão de arrependimento. Mas Balaão é um homem de dura serviço. Embora ele tivesse a oportunidade de ouvir a palavra de Deus para transmitir ao povo, embora ele fosse um homem usado por Deus, ele ainda assim se deixava corromper pelas coisas dessa terra. Então eu estou querendo dizer nessa noite, essa é uma noite onde nós comemoramos a vitória de Deus sobre o inferno. Porque quando Jesus vai para a cruz do Calvário e ele morre na cruz, ele venceu ali no inferno. Nós todos tínhamos uma condenação por causa dos nossos pecados. Era uma dívida com Deus que nenhum de nós tem condição de pagar. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai para a cruz do Calvário e ele paga o preço do nosso pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Então ele vai e morre sem ter pecado. Ele morre no nosso lugar. Quando Jesus faz isso, ele faz isso para que nós venhamos priorizar as coisas do alto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, olhar para o céu. O nosso foco tem que ser morar com Deus, mais do que qualquer coisa nessa terra. Balaão foi rejeitado por Deus porque ele priorizou as riquezas da terra. A Bíblia diz, aí em Deuteronômio, que Balaão, ele foi lá para amaldiçoar o povo, para falar a palavra de morte. Tem muita gente dentro da igreja que faz oração contrária, por inveja, que faz oração contrária, porque não aceita que o irmão seja abençoado. Quando a Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A alegria do meu irmão, a vitória do meu irmão tem que ser alegria para mim. Glória a Deus que Deus está te abençoando. Ah, mas quando é que chega a minha vez? Eu sou abençoado cada vez que eu vejo alguém sendo abençoado. Porque a alegria de Deus, ela flui dentro de mim, através do Espírito Santo. Quando nós entendemos que a vitória do irmão também é nossa vitória, porque nós somos um só povo, aí verdadeiramente nós pertencemos ao reino do céu. Agora, quando a alegria do meu irmão é tristeza para mim, é porque eu não pertenço ao reino do céu, eu pertenço ao reino das trevas. Porque quem se entristece com a tua vitória é Satanás e seus demônios. E Balaão, embora fosse um homem usado por Deus, era um homem que tinha mais prazer nas riquezas do mundo. Hoje, existe muita gente dentro da igreja que às vezes tem medo de oração contrária. Não estou dizendo nem das pessoas que fazem oração contrária, estou dizendo assim, tem gente que tem vida com Deus e quando sabe que alguém está fazendo uma oração contrária, que alguém fez um trabalho de macumbaria ou de feitiçaria ou lançou uma palavra de maldição, fica com medo. Igreja, não tenha medo do inferno, não tenha medo de praga,
porque está escrito que o Senhor transforma a maldição em bênção. Está escrito, nós lemos aqui, ó. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. A Bíblia diz, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça e tenha vida. Se Deus te ama a tal ponto, você acha que Ele vai deixar que a maldição chegue até você? Só se você for filho da desobediência. Porque se você verdadeiramente ouve a voz de Deus e procura colocar em prática, ainda que às vezes falha, porque todos nós cometemos falha, mas nos esforçamos para obedecer a Deus, Deus te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita, é Ele o teu escudo e é Ele que te mantém de pé. Então, se é Ele que te mantém de pé, ninguém pode te fazer cair, porque Ele dá ordem aos teus anjos, Salmo 91, dá ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que não tropece, para que sustentem suas mãos e não tropece com o teu pé em pedra alguma. Não importa qual sejam as pedras de tropeço que são lançadas ao teu caminho, se você persevera em obedecer a Deus, nada pode te derrubar. Nada pode te derrubar. É por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não importa qual seja a luta que você está enfrentando, muitas são. Tem um salmo que diz assim, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Todas! Não é de algumas, não é da maioria, é de todas. Eu não sei qual é a aflição, qual é a angústia que você tem passado, mas o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer que Ele já levou sobre si as nossas dores lá na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E hoje, dói o coração quando eu vejo as igrejas vazias, num dia que era para se estar fazendo uma festa pela vitória da vida sobre a morte, porque foi isso que aconteceu naquela cruz. Jesus não precisava ir para a cruz, Ele foi para a cruz porque Ele escolheu morrer no nosso lugar, foi Ele quem quis ir. Porque quando Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, ele fala, guarda a tua espada. Você não sabe, eu tenho mais de 12 legiões de anjos, pronta, só esperando eu falar, pega. Mas ele não disse, o que ele disse foi, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Ele decidiu morrer no meu e no seu lugar. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama não porque nós temos algo para oferecer para Ele, porque tudo que nós temos vem dele. Ele é que tem tudo para nos oferecer. Tem um louvor muito lindo que eu amo muito, que eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim Ele me amou. Jesus te quer do jeito que você é, para te transformar. Ele te aceita da forma como você está, para te transformar, porque é Ele que faz a mudança. Eu tentei mudar muitas vezes, com as minhas próprias forças, falhei miseravelmente, todas elas. Quando eu entendi que eu tinha que vir para Cristo primeiro e deixar que Ele me mudasse, aí o Espírito Santo fez a obra dele e me tornou quem eu sou hoje. Eu vivia vida no mundo das trevas. Quando eu falo trevas, era trevas de
verdade, era feitiçaria, era no mundo da droga, no mundo do crime. Eu vivi verdadeiramente nas trevas, no mais profundo do poço. Como eu pensei que eu estava no fundo do poço, eu acabei mais um pouquinho. Mas Deus, por me amar, estendeu a sua mão e me resgatou, e me transformou, e fez com que eu saísse do lodo em que eu estava. Ele fez a obra, porque a obra é dele. Mas é necessário que nós venhamos buscar essa transformação. Nós precisamos lutar para ser transformados. Mas não é na força do braço. A nossa luta tem que estar em buscar o Senhor e pedir para Ele nos mudar. E nos esforçamos. Nós nos esforçamos. Porque não é fácil. Existe um exército inimigo tentando nos destruir, nos afastar de Deus. Então o teu querer tem que ser renunciado por você, a tua vontade. Você tem que renunciar à tua vontade. Às vezes você está com vontade, uma vontade simples, mas que não é agradável a Deus. Eu só queria dormir até mais tarde hoje, mas Deus está te dizendo: levanta, me busca na madrugada. Senhor, eu não quero estar frio. Você vai fazer o que você quer ou o que você precisa fazer para ter comunhão com Deus? O que você quer mais? Satisfazer a tua carne ou ter uma comunhão, uma vida de santidade com o Senhor? O que é mais importante para você? Aproveitar o feriado ou buscar ter o teu nome escrito no livro da vida, para que quando o Senhor Jesus vier rompendo esse céu, você ouça o som da trombeta e suba como noiva imaculada do Senhor Jesus. Glória a Deus, Pai, aleluia. Tem muita gente dentro da igreja que não é igreja, que não vai subir. E isso é muito triste. E não vai subir, não é porque Deus não quer salvar, é porque rejeita aquilo que Deus está oferecendo gratuitamente. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que não perder a sua vida neste mundo por amor de mim, vai perder a vida. Aquele que não renunciar à sua vida neste mundo, perderá. Mas aquele que por amor de mim renuncia à sua vida nesse mundo, esse acha a vida. A única forma de você ter vida é abrir mão da sua vida. Não existe outra maneira, se não negar a si mesmo, para seguir a Cristo. O evangelho de facilidade é um evangelho mentiroso, não é o evangelho de Jesus Cristo. Pregam por aí um evangelho de flores. Me mostra dentro da Bíblia a igreja primitiva sendo honrada na terra. Não tem. Na terra ela foi perseguida. A honra está no céu. A honra da igreja é no céu. Enquanto Estevão tinha o seu rosto sendo visto por aquele que o apedrejava como o rosto de um anjo, o rosto dele resplandecia. Enquanto o povo o apedrejava, ele olha para o céu, vê o céu aberto, vê Jesus à direita do Pai e os anjos para o receber. A honra dele não estava na terra ele estava sendo assassinado a pedrada, mas no céu ele estava sendo recebido com júbilo. Esse é o papel da igreja. É assim que nós temos que viver. Na terra somos perseguidos, na terra seremos difamados, caluniados, traídos, muitas vezes dentro da igreja. Para de mimimi. O irmão
espírito de contenda, do espírito de divisão. Ore pelos teus inimigos, ore pelos teus perseguidores. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Estevão também fez quando estava sendo apedrejado, pedindo: Pai, não nos impute esse pecado. E no meio daqueles que o apedrejavam, estava um homem chamado Saulo de Tarso, que guardava a capa daqueles que o apedrejavam e consentia no apedrejamento. Saulo de Tarso, mais tarde, cai do cavalo, literalmente indo para Damasco, tem um encontro com Jesus e se torna Paulo, o missionário que mais fundou igrejas em toda a história da igreja primitiva. O homem que mais levou a palavra aos gentios. Glória a Deus. Por quê? Porque Estevão, quando estava morrendo, orou por aqueles que o estavam matando. E Deus ouviu e respondeu. A qual reino você pertence? Você vence o mal com o bem? Ou você tem se deixado vencer pelo mal, praticando o mal para quem também pratica o mal para você? Irmãos, é muito sério isso aqui. Nós devemos saber a qual reino a gente representa e a vontade de qual Senhor a gente vai fazer, porque é impossível servir aos dois. Quando eu não sirvo um, eu já estou servindo o outro. Não existe mais ou menos ou meio termo. Ou você é da luz ou você é da escuridão. Rejeita as trevas, rejeita o mal que está tentando entrar em você, que está tentando te destruir. Porque o ódio que o diabo tem de você é tão grande quanto o amor que o Senhor Jesus tem por você. Aí cabe a você escolher se quer receber o amor de Deus, que vai te transformar e te salvar. Aleluia. Ou se você vai deixar penetrar no teu coração a maldade que tão de perto nos rodeia e que quer nos afastar da presença de Deus. Não existe encantamento, bruxaria ou palavra contrária que possa te destruir, desde que você se mantenha na obediência a Deus. Se você depois pegar a sua Bíblia e você ler nas cartas, eu não me lembro em qual das cartas agora, as igrejas lá no Apocalipse, vai falar da doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque lançar pedras de tropeço. As moabitas foram para fazer o povo de Israel pecar. E aí o povo começou a se prostituir. Os filhos de Israel começou a se prostituir com outros deuses. Começou a praticar aquilo que desagradava a Deus. E sabe o que aconteceu? Morreu muita gente do povo de Deus. Sabe o que está acontecendo hoje dentro da igreja? Tem muita gente se prostituindo com os deuses deste mundo, mais preocupada com o dinheiro, mais preocupada com as coisas dessa terra, que está morrendo espiritualmente, que está se distanciando do Senhor Jesus. Sabe por que as igrejas estão ficando vazias? Porque a maioria prefere os prazeres deste mundo. Só que os prazeres desse mundo vai passar terra, vai passar céu, mas a palavra de Deus ela não passa, ela é eterna. Então guarda a palavra no teu coração, medita na palavra, procura buscar o que está dentro da palavra, fazer o que está na palavra, para que você seja eternizado com Deus, para ter a vida eterna. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar vida eterna. Não foi para dar cura, embora Ele também faça isso. Não foi para dar prosperidade, embora Ele também faça isso. Mas Ele disse: busca primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, essas outras coisas Ele acrescenta. Para de se preocupar, de ficar ansioso com as coisas que você pode ver e tocar. Busca as coisas que são invisíveis, porque essas são as que são eternas.
Ore a Deus pela tua coroa da vida, porque tem muita gente buscando a coroa corruptível deste mundo e vai perder a eternidade com Deus. Glória a Deus. Eu não poderia subir neste altar hoje e falar de outro assunto que não fosse a salvação da alma. Porque nessa sexta-feira, onde nós comemoramos a paixão de Cristo, tem muita gente chorando a morte do Senhor Jesus, esquecendo-se que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Ele morreu sim na sexta-feira, mas no domingo pela madrugada, o túmulo já estava vazio, a pedra estava removida, e o nosso Deus já estava no corpo de glória. 40 dias depois, Ele ascendeu ao céu, sentou-se à direita do nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, e Ele aí está pronto para vir buscar a sua igreja, como Ele prometeu que virá, e muito em breve Ele virá. O tempo está se cumprindo, igreja. Se prepare. Enche a tua lamparina do azeite. O azeite é o Espírito Santo. Enche a tua lamparina é o coração. Enche o teu coração com o Espírito de Deus. Busque a presença de Deus com todas as suas forças enquanto há tempo, porque o tempo está acabando. É verdade, O aleluia. tempo está acabando. Aleluia. Busque a Deus. Não temas as perseguições, não te preocupes com as difamações, com as calúnias. Entrega tudo a Deus, que a maldição Ele transforma em bênção na tua vida. Se tão somente você se preocupar em agradar a Deus e obedecer a Deus. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade, é só até aqui. Que você possa receber essa palavra e que ela produza fruto de alegria, de vida eterna na tua vida, em nome de Jesus. Amém? As palmas que eu você. Amém, meus irmãos? Mais uma palavra maravilhosa.